Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouco sobre rustificação hoje, os principais métodos, por que é importante fazer esse processo, é a última etapa antes da expedição da muda. Bem, rustificar, né, eu vou falar em breve, mas rustificar é tornar algo que não é rústico em rústico, né, algo que não é... O pessoal está me chamando de endurecimento, né, tornar uma muda dura, né, não é dura rígida, mas dura, ela é tolerante às condições ambientais. E essas são as principais condições ambientais, né, que causam danos, né, que são deletérias ao vegetal. Obviamente que existem outras, eu só estou contextualizando algumas delas. Isso aqui é uma contextualização de um texto do Hopkins, que eu estou trazendo para vocês. E ela foi extremamente importante nos processos evolutivos, nos processos de domesticação, de domestificação, né, de vegetais, né, no período evolutivo das culturas, né. Vou dar um exemplo típico: os primeiros grãos que foram colhidos, né, pelos primeiros cultivadores, né, na Revolução Verde. Então, você tem noção de um milho tradicional, né, de um milho nativo, né, os primeiros relatos científicos de milho, e hoje, né, e alguns anos depois, os primeiros milhos por melhoramento, assim como frutos, né, nós tínhamos frutos que eram de porte mais arbustivos, se tornaram mais herbáceos, perdão, mais herbáceos, mais suculentos, se tornaram um pouco mais arbustivos, mais altos, que isso já protegia contra algumas pragas e doenças, com frutos maiores, e muitas vezes isso foi dado em função dos agentes que são causadores de estresses, né, estresses abióticos. E esses estresses sempre foram tratados como coisas que nós deveríamos evitar, né? Então, por exemplo, a chuva. Então, vou trazer a chuva como a água, tá? Assim como a chuva, tanto como a água. Ela tanto influencia negativamente quanto positivamente por excesso ou por falta de água. Então, eu posso ter o estresse por seca, pela restrição hídrica, ou pelo excesso, que causa hipoxia ou anoxia, né? Falta de oxigênio, né, no sistema radicular. Enfim, tem várias outras pragas, geadas, pragas, gravidade, que exerce pressão sobre todos nós, né, inclusive sobre os vegetais, o da pressão do vapor, pelo excesso e falta de radiações, temperaturas, né, ventos, herbivoria de outros animais, fungos e bactérias, salinidade, acidez, deficiência nutricional, toxicidade, competição entre plantas. Então, todos são fatores que causam alteração. Eu costumo dizer o que o Lache avisa, né, me informa, né? Eu ministrei disciplina para os meninos da florestal de ecofisiologia e de ciências florestais. Então, eu relato todos os principais estresses, técnicas de avaliação, como é que eu faço para montar experimentos e avaliar os experimentos, né, com estresse hídrico, saúde nutricional, metais pesados, luminoso, né? Eu dou um toque rápido assim, para os meninos em 60 horas. E é muito legal porque os meninos, normalmente, eles não têm essa concepção, ou então, quando vem fisiologia vegetal, vem muito superficial, né? É muito por cima. A professora viu, meu professor Laurice não tem condição de aprofundar por causa do tempo. E aí veio a ideia e tem sido legal ultimamente. Bem, mas o conhecimento desses tópicos, eles podem ser benéficos para alguns eixos restritos, né, distintos da ciência, né? Eu vou dar um exemplo aqui agora do processo de justificação, né, mas tem outras formas. Uma das coisas que me fez, né, ter assim, vontade de criar uma disciplina ou tocar nesse tópico aqui com vocês, né, nesse ponto de justificação com vocês, é porque sempre que eu sou assim, convidado para consultoria ou para vistoria de alguns plantios, eu percebo que muitas pessoas têm um alto índice de mortalidade de mudas, né, inclusive de mudas que são teoricamente tolerantes, né, algumas espécies e clones de algumas variedades de clones e acessos de eucalipto, por exemplo, que são tidos como os do gênero Urograntes, que eu falei com vocês na aula passada, já, né, que é a hibridação, né, o melhoramento do gênero, melhor, da espécie grandes, né, que tem um porte alto, porém não é tão tolerante, com a urofila, que não é tão grande, não é tão alta, mas tem apresenta alta tolerância aos fatores ambientais. E aqui para o Nordeste, todos os clones que se deram bem, que se destacaram, são do gênero novo, né? Dessa espécie nova que surgiu, que é a urofila, do cruzamento entre as duas. E eu percebo que, mesmo com esses clones, há uma alta mortalidade,
né, do plantio, né? Uma taxa suportável para a gente é de 5 a 10%. A maioria dos plantios que eu tenho visto aqui gira em torno de 15, 18, 20% de mortalidade. Isso gera uma alta nos custos, né? Um custo extremamente elevado. E, na maioria dos casos, reflete a escolha inadequada da espécie, ou do clone, ou do acesso que a pessoa está trabalhando. E muitas vezes os casos, né, também revelam o desconhecimento da pessoa que está trabalhando com essa espécie, quanto aos seus aspectos fisiológicos, né? Então, sujeito as plantas às situações que elas não estão prontas, não estão adaptadas, né? Isso acontece demais aqui. Eu tenho percebido não só em Alagoas, né? Tenho prestado consultoria em alguns, assim, cidades próximas, mas em Pernambuco, em Aracaju, por sinal, também. E eu percebo que tem muita mortalidade. Muitas vezes é porque as pessoas não têm noção das condições ambientais, da capacidade de suporte da muda. Lembra que a muda é um bebê, né? Deixa de ser uma das fases cruciais do vegetal. Não é porque é uma planta que pode chegar a um sequoia gigante, pode chegar a mais de 100 metros de altura, que ela vai já nascer com 100 metros. Ela precisa passar pelo estágio de muda, né? Então, é a fase mais complexa, a fase mais sensível, que requer mais cuidados e que muitas vezes é tratada como outras espécies. Então, as pessoas que cultivam cana aqui, né, os plantadores de cana, eles querem cultivar outras espécies como se fosse cana, né? Então, isso é um grande problema também, né? Isso é uma outra coisa. Bem, as principais definições de rustificação ou endurecimento, né, é tornar uma coisa que não é rústica em rústica. Então, reflete algumas práticas operacionais, né, de manejo, de plantio, e normalmente se adequam na fase final do sistema de produção, como nós vimos na aula passada, né? Então, em alguns livros, alguns outros materiais, você vai ver essa rustificação como título de aclimatação. Mas a aclimatação a gente não usa muito para o termo de rustificação, porque a aclimatação é você só fazer o vegetal suportar as condições naturais do ambiente. Por exemplo, eu preparo uma muda in vitro, via explante, e aí eu quero que ela tolere as condições ambientais do seca, por exemplo. Então, eu vou aclimatar paulatinamente ela em situações de sombritos diferenciados, luminosidades e temperaturas diferenciadas, até ficar parecida com a luminosidade que ocorre na região do seca e ela está pronta para ir para o campo. A rustificação vai além disso, eu posso induzir fatores que não estão no ambiente que ela foi produzida, tá? Então, eu posso introduzir salinidade, uma luminosidade inferior ou superior, né? Então, a gente vai ver isso aqui passo a passo, alguns fatores, tá? Vou falar de alguns desses fatores. Então, ela pode ser feita tanto para plantios mistos, né? Que tem uma duração maior, vou falar aqui agora, que ela varia de 15 a 30 dias, mas ela vai variar muito do sítio de ocorrência, da espécie que eu estou trabalhando, né? Isso aqui vai ser crucial, tá? E visa aumentar a tolerância, né? Eu quero aumentar a tolerância de sobrevivência desse vegetal às condições adversas. Então, essas condições adversas, né, o Lasher, que é um autor que eu gosto muito de ler da fisiologia, ele afirma aqui o seguinte: todo estresse ele pode ser controlado, desde que você entenda a definição do estresse. O estresse, nós passamos por um estresse, nós estamos vivendo um período de estresse, todo mundo está estressado, está ansioso, depressivo, né? Essa forma de ensino tem sido causticante para todo mundo, né? Para nós professores, né? Cansativo, né? 5, 6 aulas semanais de 3, 4 horas, né? Seguidas, fora as aulas assíncronas, fora a pós-graduação, fora a orientação do PIBIC, enfim. Está todo mundo cansado, né? Não sei vocês, mas eu estou rezando para ter aula presencial, isso é uma coisa minha, né? Estou doido para voltar para o SECA. Mas é o seguinte, então, isso é um estresse. O Lasch, ele define estresse, e para mim é uma das melhores definições de estresse, como desvio significativo às condições ótimas da vida. Repito, definição padrão, né, convencional, universal de estresse, criada em 2002, né, no livro Ecofisiologia Vegetal, quem tiver, eu posso passar até aqui para vocês. Ele trata o estresse como um desvio significativo às condições ótimas à vida. Então, o que seria esse desvio significativo? Se você está habituado a acordar todo dia às 7 da manhã, se você for muito rico e não tiver o que fazer, né? E acordar às 7 da manhã, ou não tiver filho também, isso é importante,
E do nada você tem que acordar às 5. Ou você tem um carro, ou um meio de transporte, uma moto, uma bicicleta, e por algum motivo ele quebra, e você tem que pegar um ônibus, uma lotação, né? Enfim, você está habituado a ter um tipo de alimentação X, e por algum motivo específico, uma dieta, mudança de país, de região, você tem que mudar a alimentação. Isso é um desvio significativo. O fato de você acordar um pouco mais tarde, de você... Tá, e para nós humanos, para o vegetal também, gente. O vegetal ele não tem condições de se mexer, né? Então ele é estático. Então qualquer alteração no ambiente dele vai alterar drasticamente sua fisiologia. Então é por isso que nós precisamos entender essa fisiologia, né? Ou buscar padrões. Entender é impossível se determinar um perfil fisiológico no vegetal. É igual a tração do perfil psiquiátrico de um ser humano. Cada pessoa tem seu perfil, tem suas características, tem suas influências, né? O que você lê, o que você come, com quem você conversa, para onde você viaja, tudo se influencia no seu caráter, na sua forma de pensar. O vegetal também tem isso, as influências, as interações que ele tem com o ambiente, se tem praga, se tem doença, se tem nutrientes suficientes no solo, se não tem água, e assim, esses fatores mudam, mas os itens são os mesmos, tá? A avaliação é a mesma. Bem, então, buscamos esse aumento de tolerância às condições edafoclimáticas, né? Via de regra normais, mas que podem, em alguns casos, ser diversas. Né? Então, eu posso selecionar um vegetal que já tolere esse tipo de ambiente adverso. Né? Beleza, isso faz parte do processo de frutificação. E, normalmente, como eu falei, a última etapa do processo de produção de mudas e dura de 15 a 30 dias, a depender da espécie. Quanto mais rápido o crescimento, menor o tempo. Um exemplo, eucalipto, pinos, a gente demora 10 a 15 dias. Tem clones que já são justificados com 10 dias. Na verdade, o que é o processo visual? Ou melhor, o que acontece no processo É uma pergunta, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui. Acho que vou para o próximo slide. Hoje eu vou pular aqui para mostrar uma foto. Está nessa aqui. Depois eu volto. Processo de avaliação empírico, né, ou usual, requer visualização. A pessoa que vai avaliar, o viverista, normalmente, que avalia o processo de justificação, normalmente é visual. Pergunto a vocês, é uma pergunta, tá? O que vocês avaliariam para determinar se uma muda ela foi ou não justificada ou se ela está em processo de justificação? Quais são os fatores que vocês avaliariam? Então, assim, a planta, naturalmente, assim que você faz a mudinha, ela não está pronta para enfrentar as adversidades climáticas, ambientais, edafoclimáticas. Então, a gente vai induzir essa rustificação, essa tolerância, por meio de alguns fatores que eu vou mostrar aqui. Mas eu estou antecipando. O que você olharia, o que, é que você perceberia se um vegetal está apto ou não para ir para o campo? Se ele está rustificado ou não? Porque, assim, o primeiro sinal de estresse do vegetal, o primeiro sinal de estresse, a primeira variável visual que você se liga é que o vegetal ele para de crescer. O índice de área foliar vai ser estacionado ou reduzido. A altura da planta vai ser reduzida, vai ser estacionada ou reduzida. Se a sua planta diminui o tamanho, sim. Se você tiver um ressecamento de gema apical, né, da parte do broto ali, da gema apical, resseca, ela vai cair. O que cai aquela partezinha que é muito herbácea, a planta diminui o tamanho, que é péssimo isso para a planta, tá? Ela vai bifurcar, ela vai lançar uma nova gema apical, normalmente vem duas, então ela bifurca. Isso é uma técnica muito utilizada pelo pessoal que trabalha com uva, né? Com viticultura, com algumas oleaginosas, como as oliveiras, né? Eles fazem propositalmente isso para que a gema apical, ou eles cortam, ou eles induzem o estresse, para que ela caia e ela bifurque. Então, com mais ramos, eles têm mais frutos, entendeu? Teoricamente, como eles trabalham com parreira, né? Com parreiral, é útil para ele ter essas bifurcações. Como o vegetal ele para de crescer, ele tem a tendência a parar de crescer, isso é visual, né? Você coloca no estresse, ou seja, você colocou a sol pleno, cortou a água, colocou um substrato mais pobre, né, antes do processo de rustificação, induziu sal, né, água salina, salobra na irrigação. A primeira coisa que vai acontecer, vai estar parado de crescer. Qualquer um deles, isso é padrão.
Então, se começou a aparecer uma nova gema, tanto lateral quanto um broto, né, de uma nova folha, se o número de folha não foi afetado, ou já começou a aumentar o número de folha, perfeito, pode levar para o campo, que ela não vai morrer mais. Então, eu vou explicar já o que significa isso aí, mas esse é o principal fator, tá? Deixa eu voltar aqui, eu estava. É exatamente isso mesmo. Aqui eu vou avaliar o... Travou aqui, um momentinho, pessoal. Eu vou avaliar de fato o crescimento, né? Quando ela retomar o crescimento ou não parar, tem um caso de planta tolerante, por exemplo, eu trabalhei com a mucuna preta, e com o juaze, o juazeiro, planta de jacatinga, que você bota para justificar, não tem para que botar para justificar, velho. Ela não para de crescer, entendeu? Então ela já vem justificada pela herança genética dela. Automaticamente ela já tem a herança, a herdabilidade de suportar aquelas condições ambientais adversas para a gente aqui, porque ela a semente já veio pronta de um ambiente que é mais rústico, que é mais exigente que aqui. Então ela tolera de boa, tá? Então aqui, quando estou em tubete, esse fator, né, ambiental ele é maximizado, porque a área é menor. Então, quando tem uma área menor, ela vai secar mais rápido, ela vai aquecer mais rápido, tá? Então, tomar cuidado. Se você for para um viveiro que trabalha com tubete, tem que tomar cuidado, porque a tendência é que a planta sofra mais rápido. E pode ser que ela entre no tal do PMP, lembra, se vocês lembram isso da fisiologia, no ponto de murcha permanente, e você pode colocar água do mundo que você quiser, depois ela não vai voltar mais. Ela morreu para ter aquele ponto. Então, o nosso segredo aqui é saber trabalhar com o estresse, mas para que seja um estresse moderado, né, nunca um severo a um super severo, para que o vegetal ele tolere e pegue aquela informação de adaptação e aclimatação e gere mecanismo para a sobrevivência dela. Eu costumo dizer aos meus alunos, não é da época de vocês, obviamente, mas na minha época de infância, para alguns que têm um pouco mais de 20 e alguma coisa aí, tinha um desenho que era muito famoso, que era o Cavaleiro do Zodíaco, né? E a gente brincava de dizer que o Cavaleiro do Zodíaco, ele nunca levava o mesmo golpe duas vezes. Ele nunca era acertado pela uma mesma técnica de golpe duas vezes. Então o cara ia lá, uma técnica nova, dava uma pancada nele, beleza. Ele levava um impacto, sofria e tal, mas na próxima vez que ele fosse usar a mesma técnica, ele já saberia como se defender, porque ele viu como foi a técnica. O vegetal, a maioria deles tem a mesma técnica. Ele nunca vai passar pelo mesmo estresse duas vezes da mesma forma. Ele pode até passar pelo mesmo estresse de novo, um verão, né, um veranico, um período intenso de chuva, né? A vegetal não tem como evitar, vai acontecer, porém ele vai reagir de forma diferente, tá? E é isso que a gente tem que estudar, tem que avaliar. Os principais, né, os métodos tradicionais, né, nós vamos manipular a adubação através de solução nutritiva completa. Então, tem as famosas soluções de Hoagland-Arnold, né? Então, a gente pode trabalhar com essa solução, é um meio líquido, né, que tem todos os macros e micronutrientes para a maioria das espécies, né? Então, a gente pode manipular essa solução para fazer uma rustificação nutricional, né? Então, eu posso fazer uma solução nutritiva completa e fazer supressão dos principais macros. No caso, tem uma solução nutritiva completa, menos nitrogênio, menos o fósforo, menos o potássio. Eu posso simular situações sem esses macros e micronutrientes para que o vegetal tolere a buscar de outra forma aquele elemento ou o quão ela vai sobreviver sem aquele elemento. Vamos falar já sobre isso também. A manipulação do regime de luz, então, com sombrites, né? Sol pleno, sombra escuro total, que é para simular dossel fechado, né? Dossel é a parte superior de um ambiente florestal. Então, para simular escuro, né? Sombra. Na verdade, existem plantas heliófitas, né? Antes desse professor Rafael, ou ecologia, vocês pagam pela ecologia, de crescimento ecológico. As plantas heliófitas são que sobrevivem bem em ambientes com sol, hélio, sol, tá? Tem pouca exigência de sombra, né? Então, são plantas heliófitas. E as plantas ciófitas são as plantas que toleram a sombra. Então, eu preciso fazer, por exemplo, quando eu preciso fazer um plantio misto, né, ou uma reintrodução vegetacional, ou um enriquecimento, existe um local já que eu preciso melhorar minha fitossociologia. Então, um exemplo, das 10 espécies mais ocorrentes,
só 3 ou 4, tem muitos indivíduos, eu preciso que as outras 7 ou 8 espécies que tem lá, eu preciso fazer com que elas tenham mais indivíduos. O que é que eu faço? Eu vou enriquecer esse ambiente, vou introduzir novas mudas, mas as mudas não estão prontas para aquele ambiente, que é um ambiente escuro, tá? Com luz difusa. A luz ela só passa, às vezes, 15, 20 minutos por dia, em função da inclinação do sol. E será que é suficiente para o vegetal sobreviver durante o dia todo? Bem, isso você vai ter que treinar o vegetal para fazer isso, né? E a manipulação do regime de luz é um desses fatores que podem habilitar ou indicar vegetais que podem tolerar esse tipo de ambiente. Podas, né? Tanto aérea quanto radicular, é um outro processo também de justificação, porque é um dano físico, mecânico, né? Um exemplo é o bonsai, né? Eu trabalhei uns anos atrás com bonsai e parei de trabalhar depois da minha mãe. Justificado. O eucalipto tem um gênero específico, um gênero, ou melhor, uma espécie específica do eucalipto, que é o gênero, a Citriodora, e a propagação dela é por semente, que ela fica totalmente vermelha. Eu vou mostrar umas fotos aqui, fica totalmente vermelha. Ela tem umas pilosidades em cima, com umas glândulas de cheiro, né? É o eucalipto que você extrai o eucaliptol, que você não é qualquer eucalipto que você vai extrair o eucaliptol, né, para fazer, sei lá, enfim, insumos para casa, né? Desinfetantes, né? Aromatizantes. Então, uma espécie específica, que é o Citriodora, e também a mesma espécie que é para madeira de alta densidade. Tem fuste de eucalipto, né? De Citriodora, que chega a 9, 10 toneladas, um único fuste, né? De 180, 190 centímetros, né? 1,80 m, para você ter noção. Obviamente, uma das maiores árvores do mundo, que não as sequoias gigantes, é o eucalipto, na Austrália, que tem 100 e lá metros de altura, ela tem 30 e tantos anos de idade. Então, o eucalipto, eu vou falar sobre ele nas próximas aulas, tem muito potencial, né? Obviamente, tem uma miscelânea de mais de mil espécies, né? Cruzadas e naturais, clones, variedades. É uma loucura que tem de espécie de eucalipto. Depois eu vou trazer para vocês aí. E alguns deles, o primeiro sintoma quando você bota no sol é bronzear. Ela não é uma planta bronzeada. A folha não é bronzeada, não é marronzada, nem avermelhada. Você coloca, 2 dias depois de máximo, a antocianina vem com força. Né? O cloroplasto abre espaço para o xantoplasto. O xantoplasto é um plastídeo arroxeado, tem muita antocianina. Isso é um indício de que a planta está sob estresse, né? Ela deixa de produzir a clorofila A e passa a produzir como é que chama? O que tem na cebola, na cenoura, perdão, os carotenoides. Então, os carotenoides, eles são os indicadores de que a planta está sob estresse, né? Há um pico de carotenoide, porque ele se recompõe. A clorofila A e B não. A planta tem que investir para fazer uma nova clorofila, tem que ter muito nitrogênio, muito magnésio. Então ela tem que ter nutrientes. Se ela não tiver nutrientes, ela não vai ter como fazer uma outra clorofila. Já o carotenoide não. Ela pode quebrar a clorofila para fazer carotenoide, por exemplo. Os substratos ela utiliza para fazer o carotenoide. E o carotenoide é como se fosse um peão no xadrez. Aquela peça que, às vezes, você pensa que não tem importância nenhuma, mas quando você consegue damar do outro lado, se torna a peça mais importante do jogo. Então, você coloca ela para proteger o aparato fotossintético e ela, quando vem um pico de luminosidade, que eu vou mostrar para vocês aqui, ela quebra aquela molécula e em situação de água, havendo compostos, cofatores e substratos para refazer, ela se recompõe para montar aquela frente de defesa ali. Então, ela pode ficar avermelhada por um tempo, e a partir do momento que uma nova folha surgir sem aquele sintoma, é o ideal, o momento que é a indicação de que ela está pronta para ir para o campo, tá? Então, poda de raiz, cara, poda de folha, é uma mágica. Não pense que é uma coisa simples de fazer, né? Você vê bonsai lá do Danielson, lá e o seu Miyagi lá do Karate Kid, né? Mas não pense que é tão simples aquela forma, não. Você tem que estudar, você tem que ver fluxo de seiva, tem que analisar partição de fitomassa, né? Relação resto-parte aérea. Você pode matar a planta se você fizer uma poda errada. Eu já matei planta fazendo poda errada. É super comum, não vou mentir, né? Tava aprendendo, eu de fato, e bonsai minha mãe, depois de um tempo, ela me convenceu que era uma malvadeza com vegetal, né? Você tem uma planta que tem potencial para crescer 30 metros, você faz ela crescer 25 centímetros.
E quando você vê aquele caule meio, né, torcido, retorcido, meio com a casca, né, o líbio e o sub muito dissipado, né? É uma planta sob estresse, cara. Imagina uma pessoa que envelhece em função do estresse. Se vocês já tiveram acesso, eu tenho acesso a pessoas que são depressivas ou ansiosas. Eu tenho amigos, né, pessoas familiares também, que fazia tempo que eu não via. Por exemplo, antes da pandemia, tinha um perfil X. E eu encontrei esses dias, cara, como envelhecer em pouco tempo. Eu envelheci em pouco tempo, todo mundo envelhece por causa desse estresse. Então, da mesma forma, o vegetal também envelhece, né? A longevidade celular diminui consideravelmente. Então, ela passa a aumentar as camadas de cutícula, de casca morta, né? Isso em função do estresse. Então, por essas e outras que eu parei de produzir e manipular bonsai. Tem um só para brincadeira, que são os meus xodóis, mas eu parei de produzir. Eu produzi de fato, né? E para quem quer fazer para um bonsai, velho, precisa manjar muito fisiologia. Fisiologia vegetal é um caminho para quem quer produzir bem bonsai, né? Assim como rustificação de mudas. E o mais comum, né, que nós temos aqui, além da luz, além da adubação, além das podas, é o manejo de irrigação. Você suprimir ou botar excesso de água, dependendo do seu interesse. E a forma de avaliação empírica, que via de regra de forma visual, você percebe que tem algumas mudas que sofrem mais, ó. Essa aqui está um pouco mais amarelada, algumas caem, as fabáceas como um todo, elas caem, as folhas, né? Ou os foliolos, ou os folíolos, elas sofrem bastante. Outras são indiferentes, como aqui, ó, o sabiá é indiferente, né? A leucina também aqui é indiferente. Isso aqui foi um plantio que nós fizemos em Recife uns anos atrás, no meu doutorado. E aqui, como eu falei para vocês, aqui é o gênero Citriodora, né? A espécie Citriodora. Você percebe que ela tem uma folha avermelhada, principalmente as folhas mais jovens. Então, quando ela está sob estresse, ela fica marrom, quase preta, né? E uma planta que o eucalipto não é avermelhado naturalmente, ele começa a ficar avermelhado, é um indício de estresse. Ou doença, ou uma deficiência de alguma coisa, né? No caso aqui é a água ou o fator que você utilizar para justificar. Então, nessas espécies cultivadas, o principal objetivo, né, é aprimorar o processo de propagação vegetativa. Então, no caso aqui, para fortalecer o sistema radicular, que de fato é frágil inicialmente, porque é uma microestaca, né, que você induziu só por temperatura e umidade, a síntese de mais hormônios para induzir uma parte que não está pronta para produzir raiz a produzir raiz. Entendeu? Então, via de regra, ela vai sofrer, o sistema radicular não está pronto. Então, você faz isso para deixar o sistema radicular mais rústico, mais tolerante aos ambientes. E isso gera, obviamente, aumenta a sobrevivência no campo. Né? Eu vou levar lá para o campo a muda que vai sobreviver por mais tempo. Sim, beleza, mas como fazer? O que fazer? Tem uma porrada de coisa que a gente pode fazer, avaliar, né? Quais são os parâmetros que nós temos disponíveis? Aí vai entrar muito de técnicas que você pode fazer em laboratório ou técnicas que você pode fazer em campo sem muita coisa, na avaliação do crescimento é um deles, número de folha principal, TRA, né? Aí tem os equipamentos que você pode utilizar para fazer essas avaliações laboratorialmente. Não é o caso, né? Se bem que uma das propostas do nosso laboratório futuramente, e o LATEP, é vender esses pacotes tecnológicos. A gente está pleiteando criar um programa de produção de mudas, né? Assim como tem o PMGCA, nós estamos pleiteando junto à Fundeb a criação de um programa de produção de mudas florestais. Então, um dos pacotes fisiológicos vai ser essa parte de vender mudas rustificadas, né? De já comercializar essas mudas para o campo com 2, 3, 4 fatores de rustificação, né? Vamos falar aqui sobre uma rustificação hídrica, né? Pelo excesso ou pela falta d'água. Aqui é um exemplo típico de como isso pode ser útil, tá? Vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Isso aqui é uma planta de jatobá, e aqui são os dias que nós iniciamos o processo de... Essa planta estava com 90 dias, né, pronta para ser expedida, se bem que jatobá são 120 dias, né, no padrão normal, mas antes do processo, para você já entregar para o vendedor, tá? Mas com 90 dias, dá o início de um estresse leve a moderado para saber se a planta tolera ou não. Então, essa parte azul aqui são as plantas controle, plantas que estavam regadas diariamente. E essa parte em vermelho aqui são as plantas que eu fiz a supressão de rega. Eu suprimi a rega dessas plantas, eu parei de regar.
E eu avaliei todos os dias, né, diariamente com o IRGA, a fotossíntese aqui, no caso, a concentração de CO2 em micromol por metro por segundo no tecido da foliar, né? Então, eu estou vendo a troca de moléculas de CO2. No caso, está em micromol aí. Mas o que acontece? No momento que eu estou, eu tenho meus tratamentos, no momento que eu estou aqui junto, né, sem a diferenciação do primeiro dia, você percebe que o primeiro dia, né, do dia 0 para o dia 1, a seca ela é até benéfica. Veja que ela aumenta um pouco, apesar de não haver diferença significativa estatisticamente, mas ela aumenta, tá vendo o azão e o azão aqui, ambos estão apresentam similaridade estatística, mas ela aumenta um pouquinho a oxidação e a metabolização de CO2. Entendo que o estresse moderado ele é bem-vindo. Todas as plantas que eu trabalhei até hoje na minha vida, até hoje, nenhuma, a água, a capacidade de campo, a 100% da capacidade de campo, foi o melhor tratamento para o vegetal. Nenhum. Até hoje, nunca peguei um vegetal que, quando eu trabalhei com 100% da capacidade de campo, ou seja, na capacidade de pote, com todos os microporos cheios de água, nenhuma foi a melhor. Via de regra, está entre 75% e 50% da capacidade de campo. Ou seja, eu tenho que ter água? Tem, mas também tem que ter muito ar. Com pouco ar, né, a chance de comprometer o metabolismo é muito alta, tá? Então, não pense que encher a planta de água é bom. Não, depende se você é até ruim, dependendo do seu metabolismo. Enfim, com essa supressão, veja que com o passar dos dias, 12 dias depois foram suficientes para fechar os estômagos. Então, o que é que eu fiz? Eu desmontei metade dessas plantas, metade também dessas aqui, e ficaram outras. Então, tem 16 plantas. Então, ficaram 8 aqui e 8 aqui, né, para fazer esse experimento, continuar o experimento. E eu reirriguei. Veja a habilidade que ela teve de voltar, só em um dia, essa parte verde aqui já, voltar quase que a totalidade. Na verdade, ela passou mais 7 dias para igualar, né, o seu metabolismo a nível fisiológico, ou seja, visual era uma coisa, fisiológico é outra, né? Entenda que as pessoas dizem que o primeiro sinal de que a planta está sob estresse é a diminuição da parte aérea, ou seja, índice foliar, crescimento e tal. Mas, na verdade, a gente sabe que não é. Na verdade, o que acontece é fisiológico, é por dentro. Tá. Então, a falta d'água, né, ela compromete, de fato, o crescimento, eu acho que é o principal, né, a principal forma de fazer a respiração é com a água. E aí, a falta, o excesso, e vai muita habilidade também do vegetal de conseguir se reidratar ou voltar a tolerar o ambiente natural mais rápido, tá? Então, quanto a isso, a gente tem que entender alguns fatores sobre o estresse hídrico. E o que é importante do estresse hídrico? Deixa eu ver. Mentira que eu fechei. Não, hídrico está aqui. Aqui são os principais fatores. Acho que eu mostrei para vocês. Aquela imagem lá, né, aquela imagem que eu mostrei para você lá do Hopkins, o Lasher, né, que é o cara que eu falei sobre as definições de estresse, ele adaptou também aqui fatores de estresse. Tem bióticos e abióticos, fatores que influenciam e tal. Depois eu posto para vocês aqui. Aqui as definições de seca, é importante que nós temos pessoas que trabalham com irrigação aqui na disciplina. Então, eu tenho 3 tipos de seca, né, meteorológica, agrícola e hidrológica, e elas têm influências diferentes, né? Elas têm, em função do tempo de duração, elas causam impactos econômicos, sociais e ambientais. Isso aqui eu não vou perder muito tempo, porque eu tenho muita coisa para passar hoje. Mas fica aqui que existem 3 tipos, que variam basicamente em função da quantidade e absorção dessa água pelo ambiente, né, basicamente. Então, tudo aquilo que gera a diminuição de lençol freático, zonas úmidas, ela vai ter um ônus para o ambiente, tá? Beleza, mas aí eu quero falar sobre, de fato, estresse hídrico. Então, o que é estresse hídrico, de fato, né? É tudo aquilo que causa alteração, né? Todas as ações naturais ou antrópicas que causam alterações no status hídrico da planta, para mais ou para menos, seca ou excesso de água. No caso da seca, a primeira coisa que acontece, nós temos a diminuição da turgescência celular, ou seja, do potencial de água
ou tensão de água do xilema existente dentro da planta. O primeiro fator deles, que acontece com o vegetal, é fechamento estomático. Vocês viram lá na fisiologia que o estômago só abre quando ele está túrgido. A célula guarda está cheia de água, então ela vai lá e abre o estômago. Em situação de fechamento, nós temos a diminuição da diferenciação celular e concomitantemente com o fechamento estomático, e ocorre, né, no final de tudo, né, na medição da diminuição das trocas gasosas em decorrência do fechamento estomático, a diminuição também da absorção de CO2 e tudo mais, e aí vindo aquela na avaliação visual, né, que é a diminuição da produção e da alocação de fitomassa ou de biomassa. Ou seja, o último fator que aparece para nós, normais, seres humanos normais, que não conseguimos entrar na planta para entender a planta por dentro, é a diminuição do crescimento. Mas existem fatores que antecedem essa cascata de eventos, tá? Que ocorre via celular, que a gente não tem como avaliar sem ser em laboratório. Em alguns casos, nós podemos ver vegetais que fazem ajustamento osmótico. É importante falar sobre ajustamento osmótico, dependendo da espécie. Então, alguns vegetais conseguem realizar o que nós chamamos de ajustamento osmótico. O que é que ele faz? Ela acumula solutos de baixo peso molecular orgânico, via de regra, ou alguns inorgânicos, como alguns sais pequenos, né, dentro do vacúolo, para que eu reduza o potencial osmótico dentro do vacúolo, para que ele puxe a água. Sabe que a água ela se movimenta em função do gradiente de concentração, né? Então, o local que está mais concentrado, ele tem a demanda de puxar mais volume de água para dentro dele, para próximo dele, visando o equilíbrio, né? O gradiente ali, o equilíbrio. Então, se uma planta não tem a habilidade de se ajustar osmoticamente, quando o solo começa, o potencial mático começa a puxar essa exigência de água, então ela começa a roubar a água da planta. Tem alguns casos de fluxo negativo. Ou não disponibilizar água para a planta. Então, a planta está com sede, mas o solo está mais cheio que ela, então ela não consegue absorver a água. Em alguns casos específicos, as plantas conseguem manter por mais tempo essa água, fazendo esse ajustamento osmótico. Ela joga solutos de baixo peso molecular, compostos orgânicos, de baixo peso molecular também, porque eles precisam entrar dentro do vacúolo, para que o vacúolo fique tão negativamente falando osmoticamente, né, tão negativo osmoticamente, que não permite que a água saia, ao contrário. Aqui está mais negativo que aí fora, então manda mais água para cá. Então, isso nós chamamos de ajustamento osmótico. Alguns vegetais fazem isso. Né? O vegetal florestal que faz mesmo, beleza. Né? Isso é o que mais acontece. Espécies agrícolas, né, oleráceas, por exemplo, vocês vão ter aula com o professor Rinaldo já já, é mais complexo, é mais difícil. Algumas fazem, mas é mais difícil. Né? Via de regras, as lenhosas fazem mais que as herbáceas. Sim, aí o que eu objetivo de falar agora, né? Esse é o objetivo de falar de estresse hídrico. Existem 3 mecanismos de tolerância à seca que podem ser estudados no processo de rustificação. O primeiro deles a gente não usa, que é o escape à seca. O que é que significa? A planta ela consegue completar todo o seu ciclo de vida num rápido período. Por exemplo, planta de caatinga. Então, o ambiente da caatinga lá fica, às vezes, de 7 a 9 meses. Eu cheguei a ver casos de caatingas aqui na região da gente, não aqui em Alagoas, mas em Pernambuco, de ficar 9 meses sem chuva. 9 meses. Como é que você justifica a sobrevivência de um ambiente tão rico, né? Se você vê a diversidade da caatinga quando chove, é a coisa mais linda. Começa a chover na caatinga, vai lá 20 dias depois para você ver como é que tá. Tudo verdinho, parece que alguém pintou, né? Tão verde que é. Na verdade, é por conta disso. Muitos vegetais que estão lá, elas possuem esse escape à seca. Eles conseguem ter rapidez e plasticidade no seu desenvolvimento e completar todo o seu ciclo de vida naquele período lá de água. Então, se vir uma torrente, né, em 3 meses, 90 dias lá, então ela vai germinar, crescer, reproduzir e secar os grãos naqueles 90 dias. Até aguardar o próximo ciclo de verão e morrer todo mundo e ficar o banco de sementes. E aí é uma espécie. Isso aí, na verdade, é mais uma adaptação do que um mecanismo de tolerância de fato, mas que confere a sobrevivência de muitas espécies. Já esses dois aqui, essas duas tolerâncias, não. Isso aqui a gente estuda para justificar muitos. A tolerância com alto potencial hídrico é a planta, como é que eu vou dizer? É a planta caceteira, sabe? Aquela planta caba macho.
ou mulher macho, ou quem quiser macho aí. Só quem tem expressão macho porque é da expressão. Que enfrenta o estresse, tá? Que ele, o que é que faz? Ah, tá vindo estresse? Beleza, o que é que eu vou fazer? Vou fazer controle de abertura e fechamento dos estômagos, vou aprofundar o meu sistema radicular em busca de mais água lá embaixo, vou transformar a folha em espinho, vou enrolar minhas folhas, tá? Vou fazer metade das minhas folhas caírem, o processo de calcifolia, por exemplo, né? Para reduzir a área de transpiração, né? E diminuir a evapotranspiração do vegetal. Enfim, ele enfrenta o estresse. E muitas vezes dá certo, porque se tem uma árvore que está no ambiente natural, que ela aprofunda o sistema radicular quando está em seca, lá embaixo tem lençol freático. Então, quando eu faço lá embaixo, pessoal, é uma parada, assim, as pessoas pensam que uma árvore tem 5, 8 metros de raiz, mas não tem profundidade, né? Não tem. É muito raro se encontrar árvore com mais de 3 metros de profundidade. Muito raro. Ela pode ter pivotante, mas ela fascicula muito, muitas vezes fasciculada ali, lateral, tá? E ela pode ampliar essas áreas muitas vezes para baixo. Ela força aprofundando o sistema radicular, buscando perfurar o lençol freático ou encontrá-lo, tá? E é um tipo de planta que tem esse potencial, essa característica. Por fim, tem o ajustamento osmótico que eu acabei de mostrar para vocês. Então, você vai dizer, pô, professor, mas você está usando a referência 79, velho. Mas até hoje, os fisiologistas, nós fisiologistas, usamos as mesmas definições. O Tanner foi o papa, foi o cara que criou essa definição. A gente só tem aprimorado ela com o passar dos anos, mas ela continua sendo válida. Então, eu cito as referências de quem criou, não de quem está adaptando, tá? Então, essas alterações aí podem garantir a perpetuação da espécie no ambiente inóspitos. Então, você pode pegar esse viés aí e trazer lá para a justificação. Então, um exemplo. Tem plantas que eu trabalho que, quando eu tiro a rega, 5 dias depois o saquinho estoura. 5 dias depois. Então, quando eu faço com saquinho, né? Então, vamos ver como é que ela vai, qual o processo dela. Tem uns que cai folha, tem um que amarela a folha, tem um que trava, não faz nada, aí depois morre. Aquela planta que não tem tolerância, né? Ela não apresenta tolerância. E tem aquela não, que está sempre verdinha, mas está sempre aprofundando o sistema radicular, diminui a parte aérea, mas as que estão bem verdinhas. Tá? Então, a gente está meio que psicólogo, está traçando o perfil fisiológico dessas vegetais. Então, para quem trabalha com produção de mudas, isso é importante. Eu fui orientado pela professora Regiane Jurema Massu Custódio Nogueira. Ela é um mito aí aqui no Nordeste, quanto às espécies cultivadas. Né? O que acontece? Em 89 para 90, assim, mais ou menos, ela chegou no laboratório de fisiologia lá em Recife e ela foi desafiada a ir para Petrolina. A Petrolina estava se tornando uma potência na fruticultura, né? Inclusive, quando eu cheguei lá em 2007, passei um tempo em Petrolina, estagiei em Petrolina, antes de me formar aqui ainda no SECA. Em 2004, eu passei 3 meses lá, e depois, em 2007, eu fui especificamente para trabalhar com as anonáceas. E o que é que ela descobriu? 3 meses, a pinha era um item de luxo aqui, na zona da mata, no litoral, porque era muito caro. Ainda é caro, mas era muito mais caro. O caro que é aqui hoje por conta do transporte, mas o fruto em si é barato, né? E já tem clones, né? O professor Eurico, inclusive, tem um clone muito bom, que eu não vou lembrar o nome agora, que é de litoral, né? Está muito bem no litoral. Tolerante, resistente à antracnose, que é o mais importante. Existe a diferença entre tolerância e resistente, né? Resistente para fatores bióticos. Então, ela é resistente à antracnose, que é uma das principais doenças e tal. O que acontece? Quando ela chegou lá, a produtividade era muito baixa. E ela, junto com o pessoal da Embrapa, um grupo dela, ela liderou um experimento que aumentou demais e foi um marco zero para o conto da pinha, né? Como ela vivia se gabando lá. É o seguinte, como o vegetal sempre pensa na perpetuação da espécie, né? Que eu falei para vocês. O que acontece? 3 meses antes de regar, eles conhecem todo o processo fenológico da cultura. Ó, de tal a tal mês, ou de tantos dias, ocorre o processo de crescimento vegetativo. De tantos dias depois, ocorre o crescimento sexuado, né? O crescimento sexual, o crescimento reprodutivo, que vai aparecer as folhas e tal, de flores, lá.
E ela percebeu que eles colocavam muito adubo e muita água no período de reprodução. Diz assim, já que vai emitir a gente quer que emita muita folha, muita flor e muito fruto, então a gente aumenta a água e adubo para que ela consiga emitir novas folhas. E elas, espera aí, mas isso é contrassenso ao processo de estresse. O que é que ela sugeriu? Qual foi a pesquisa que ela liderou? Eles cortaram a água 3 meses antes do aparecimento das flores, do processo de ântese, né? Que é o processo de abertura floral. O que aconteceu? O vegetal ele pensa que vai morrer. No que ele pensa que vai morrer, eles tinham muitas flores antes, eles tinham muitas flores. Só que a grande maioria das flores eram flores masculinas. E flor masculina não dá fruto. Né? O ovário não é fecundado, então, com o fruto, o ovário é fecundado, o óvulo é fecundado, perdão. Então, o óvulo não tem óvulo para ser fecundado, então não gera fruto. E a questão toda toda flor feminina é um fruto, teoricamente, um fruto potencial. Então, se eu tenho muitas flores masculinas e poucas flores femininas, a árvore vai produzir poucos frutos, correto? Então, o que é que ela pensou? Suprimindo a água e nutrientes, ou não adubando, não fazendo adubação foliar, nem fazendo a irrigação, né, a salvação, como eles chamavam, que eram 10 milímetros, né, a mais que eles colocavam, que é muita água. E aí elas cortaram a água. O que cortou a água, a planta entrou no estresse. Eles ficaram com medo, ficou tudo quase morto, as folhas amareladas, e um plantio de mais de 30 anos, era todo mundo com medo, pensando que ia morrer. Cara, quando começou a aparecer flor, foi de rodo, flor feminina. Pouquíssimas flores masculinas, até porque elas conseguem polinizar todas as outras, né? Então, pouquíssimas flores masculinas e muitas flores femininas. Por quê? Porque se meu irmão, eu vou morrer. Pelo menos uma ou duas dessas aqui que eu estou colocando flor feminina vai sobreviver e vai perpetuar a minha espécie. E aí eles conseguiram iludir, né, as plantas de pinha e transformou o conto da pinha. Ela é um ser folclórico, né? Uma pessoa muito, como é que diz assim, enfim, só conhecendo, a professora Regina é uma lenda. Deu para entender o que ela fez? Ela cortou a água e nutrientes para que aparecessem mais flores femininas. E com esse maior aparecimento de flor feminina, quando eles viam que estavam aparecendo as flores, aí sim eles regavam, sempre fazendo adubação foliar, para que ela conseguisse nutrir as flores que estavam formadas, os botões florais estavam formados. Mas isso antes do aparecimento floral. Você usa o estresse para induzir o aparecimento de frutos, de mais flores femininas que vão garantir o fruto. Isso é manipulação do manejo, véio. Isso é manejo. Né? E essa técnica é utilizada hoje em dia para várias espécies. Melancia, o pessoal usa muito isso. Não sei se o professor... o curbitamelo, né? Eu acho que nem lembro o nome. É Pepe Pepino, né? Não sei se o professor Reinaldo fala isso com vocês, mas uma técnica muito utilizada para aumentar a produtividade, né? Não a produção, produtividade, ou seja, produção por hectare de cucurbitáceas, né? Ele dá só da agricultura, né? Mas acho que também dá cucurbitáceas. Esse método aí da seca, né? Do corte da água, eles suprimem a água 100% para que apareçam umas flores femininas, e aí, quando aparece a flor feminina, que entra com a rega. E ela triplica, quadruplica o processo de aparecimento de frutos, né? Isso é uma técnica muito comum. Só foi muito isso, é uma técnica que se tornou convencional. Isso foi lá para a década de 80, isso a década de 90. E a minha janela ficou famosa mundialmente, bicho, que isso aí, com essa técnica lá. Maluca lá, que a inventou, deu super certo. Então, como eu falei para vocês, né? Uma outra coisa também, além do estresse hídrico, né? O condicionamento, né? A estimulação mecânica são as podas. Então, eu fazendo a poda da parte aérea, isso aqui é uma estaca. Isso aqui não foi no Plante Bem, aqui do Fidelis, aqui em Atalaia, quando ele produzia muda. Isso aqui é uma micro estaca, tá até grande, né? A estaca ela é um pouquinho menor, não porque ela está introduzindo, mas ela é um pouquinho menor, ela tem 5, 7 centímetros. Estaca maior, apesar de ter mais reserva, tem menos hormônio. A gente precisa dessa transição aqui. O lance, o segredo está aqui, nessa transição, tá vendo de cor? Ó? Uma cor mais verde clarinha amarelada para uma cor vermelhada, tá vendo aqui? Essa transição aqui é o local que tem mais hormônio. Quando está muito avermelhado, quase acinzentado, que já está começando a formar lignina, pectinas um pouco mais robustas, tem menos hormônio, tem mais amido, mas tem menos hormônio.
Então, a gente busca o local que tem um meio termo, que tem, o amido é importante para sintetizar mais hormônios, mas aí, hoje em dia, já tem um padrão que não precisa usar enraizador. Quando eu pego uma estaca maior, ela cresce mais rápido, porém, eu preciso ter um enraizador artificial por fora. E é caro, muito caro. Você tem noção, o ácido giberélico, ele concentrado, 20 miligramas, 20 ml, é em torno de 600, 900 reais. Isso antes da pandemia, isso nem quanto é que está agora. Por isso que nós, quando vamos usar para enraizar alguma coisa, a gente usa 0,01, 0,1, a concentração baixíssima, porque ele puro é muito, muito, muito forte. Né? O AIA, enfim. Aí, normalmente, a gente compra ele. O pessoal está passando uma propaganda aqui na rua. Dá um tempinho aqui. Mas quando a gente compra ele, dilui bastante para render, tá? Mas se você tem condição de fazer isso naturalmente, não precisa estar comprando a giberelina, né, o oxina para fazer isso aí. Naturalmente, ela já tem uma reserva. Ela só sabe a mágica, né? E aqui é uma planta como é que chama? De mogno africano. E aí tem que fazer a poda da raiz. Mesmo esquema, tem que fazer a poda da raiz para estimular a rustificação dela também. Uma outra forma que a gente usa muito, não aqui no Nordeste, aqui no Nordeste a gente usa muito também, só a parte de calor, né? Então a gente justifica as mudas visando o calor. Então, ela tem água, a muda tem água normal, só o fato dela ter excesso de luz, excesso de calor, já é um tipo de rustificação. Lógico que a água serve também para o sistema de arrefecimento, né, de trocas gasosas, troca de temperatura. O processo da transpiração é uma das formas de a gente fazer expulsar como é que chama? A temperatura que está em excesso dentro do vegetal, né, principalmente quando dá um fechamento de tomate. E a temperatura, a água, ela usa um dos fatores que é utilizado para tirar a temperatura, mas só o fato de você colocar a muda no ambiente natural, mesmo que com rega, já é uma forma de você fazer uma rustificação por temperatura. Em casos específicos, tem que haver uma rustificação por frio. Né? Tem um frio que causa a rustificação. Né? Então, é preciso colocar em câmaras, né, específicas, né, que vão fazer esse processo. Inclusive, nós temos um aí do professor João, que é o Fitotron, não sei se ele já falou para vocês, mas que é um super, ultra, mega equipamento, velho, é sensacional. Pena que não tem como funcionar no seca, que a nossa rede não funciona, não segura ele. Mas ele simula qualquer temperatura ocorrente no mundo. Acho que de menos 96 graus, acho que é 46, acho que é menos 46, que é a ocorrência natural, né, acho que menos 96 é o zero absoluto, né, que é o 273 Kelvin, parece, não lembro bem. Que todas as moléculas param de se mexer, né? Mas eu acho que ele simula o menos 46, que é a temperatura mais negativa que ocorre naturalmente no mundo, se não me engano. Até 59 graus a 60 graus. Naturalmente, ele faz tudo sozinho. Você coloca a muda para crescer e avaliar. Tem uma porrada de sensor ali dentro. E tá aí no João, lá no laboratório dele de propagação. E tem como fazer a justificação também. Inclusive, essas plantas que você vê de Olambra, que chega aqui lá no Hiper, né, no G Barbosa, para você comprar, esses grandes mercados para você comprar. Por que você leva para casa, ela morre rapidinho? Porque elas são aclimatadas, né? São coisas que estão aclimatadas para aquele ambiente. Elas vêm lá de Olambra em carro refrigerado, né? Vêm com CO2 limitado, né? Para ela durar um pouco mais. Então, isso tudo influencia. É um tipo de justificação. Não pense em justificação só para o campo, né? Não pense em justificação só para enfrentar seca, luz. Não, eu posso fazer o contrário, né? Para sobreviver outro tipo de tolerância. Esse experimento aqui foi muito legal, que eu achei massa. Isso aqui estão desenvolvendo um tipo de sorgo para plantar no sul, para suportar geada. Né? E eles estão fazendo isso em laboratório. Né? Achei sensacional, porque normalmente a gente pensa o inverso, né? A gente pensa, por exemplo, como é que agora estão introduzindo trigo aqui para Lagoas, aclimatada. Isso é uma coisa, até então, era coisa impossível de a gente mentalizar. E já estão começando a trazer macieiras, né? Cultivo de maçã, morango. Morango já é uma realidade, Gravatá, Garanhuns, até Petrolina tem uma região de plantio de morango que era uma coisa impossível uns anos atrás. Obviamente que com aclimatação, rustificação e melhoramento genético, né? A aclimatação e rustificação é importante para o melhoramento genético, tá? Então são processos que a gente tem que estudar para fazer essa melhoria, benefício para a humanidade, né?
deixa que ser. Quanto à luminosidade, né? Eu já falei para vocês, aí vai depender do habitat que você vai introduzir essa muda. Como eu falei para vocês, se for um ambiente aberto, eu tenho que trabalhar ela para tolerar ambientes eóficos, né? Helióficos, perdão, com muita luz. E se for um ambiente mais escuro, eu tenho que trabalhar com filmes agrícolas. Isso aqui é um fio que simula sol pleno, né? Arroseado. E aí existem mais escuros, tem de permissividade de 5, nula, né? Que não passa luz nenhuma. O vegetal fica lá por alguns dias até sobreviver. Isso aqui é uma casa de cultivo, né? Isso aqui está cultivando mesmo uma oleracea. Isso aqui acho que tomate, eu peguei da internet. Isso aqui, tá? Tomateiro. E existe, né? Isso aqui é péssima luz embaixo de luz rosa, parece que ela é mais forte, intensifica a luz. Né? E aí tem uns sombritos tradicionais, né? Que vão de 20% a 80% de permissividade de luz. Né? E com mais escuro o ambiente você vai ter que introduzir o vegetal mais claro, você vai fazendo estratificação, né? Tantos dias a 60, a 80, a 40, a 20, e assim vai. Né? Você vai fazendo manipulação do manejo para sobreviver nesses ambientes. E quimicamente, né? Quanto a trabalhar com a parte de ácido jasmônico, né? De substâncias que vão endurecer esse vegetal a suportar. Exemplo, tem muda que tolera fisiologicamente o que o professor Renan faz, né? Trabalhar com plantas daninhas. Né? Não sei se vocês estão falando, ele faz experimentos, inclusive o Latec vai oferecer esse trabalho também, né? Lá no nosso programa, que é de fazer recomendação de herbicida para espécies. Eucalipto, por exemplo, não tem quase nenhum certificado aqui para Alagoas. Nenhum. E a gente está trabalhando para aplicar essas certificações aí. Você pode pegar vegetais que tolerem manipulação de substâncias químicas, por exemplo, metais pesados. Não é comum, tá? Não é comum. Mas a gente já começou a trabalhar com algumas espécies experimentando a taxa de uma aluna minha do Idafran, da Engenharia Florestal. Elas trabalham com óleo cru, né? Estão trabalhando com óleo cru para saber taxa de sobrevivência, qual o mecanismo que a planta usa, se fitovolatilização, fitoextração, fitoacumulação, fitoestabilização, biodegradação, fitodegradação. Tem vários métodos que a planta processos que a planta pode fazer para suportar essas substâncias. Né? Então, é um método também que é a rustificação química. Tá? E a base, obviamente, do nutriente. Né? Então, nós podemos ver quais são as bases de substratos, de adubos nutricionais, de fundação ou foliares que podem ser utilizados, né? Que podem facilitar a sobrevivência do vegetal. Lembrando que aqui eu estou fazendo um paralelo, né? Você vai fazer essa coisa com um paralelo de como fica o substrato e como é que fica no final, tá? Como eu falei, se você tem um experimento, um plantio, que no final você tem uma muda desse extrato aqui, que tem substrato sobrando, né, solto, você errou. Está errado, alguma coisa está errada. Ou o dimensionamento do tubete, ou o tipo do substrato, ou a quantidade do substrato, ou a espécie, o estado errado para a espécie. Então, o ideal é que ele fique tenro aqui, né? Como eu mostrei na última aula, quem assistiu aí o vídeo que eu fiz, né, assíncrono, aquele lance do rocambole, não pode ter sobra de substrato. Sobrou substrato, você errou a mão, tá? Mas é importante saber também a rustificação nutricional. Bem, então, aqui o laboratório, né, quem trabalha é a UPA, né, é o que trabalha na produção desses experimentos. Mas só estou falando, me empolguei aqui quando você fala das outras coisas. Quanto à salinidade, né, existem alguns relatos já que trabalham a salinidade como fator químico, né? Mas eu preciso destacar para você lembrar ou informar, se você já tiver algum tipo de aula sobre estresse salino, né, ou por salinidade. De antemão, o que acontece aqui na nossa região é quando você tem um ambiente salino é que o pessoal abandona a região. É comum, diga isso que eu trabalhei em campo e quando você tem um ambiente... Travou aqui minha apresentação, estou tentando fazer que ela funcione aqui, está travado. Quando você tem um ambiente aqui salino, né, é mais comum do que você imagina, viu, aqui no nosso estado. A gente tem uma falha absurda aqui de irrigação, né? Eu vejo muito plantio tosco aqui na nossa região, que o pessoal usa muito, ou melhor, são solos mal drenados, excesso de água, porque pensando que mais é mais, às vezes mais é menos, né?
né? Você bota água demais e pode ser deletéria, faz fazer uma lavagem de bases, pode aumentar a salinidade e acidez, né? A base trocável, você cai tudinho, fica só o sal ali em cima, né? O não trocável. E é muito comum em regiões muito úmidas, em várzeas, né? Em regiões que você percebe que tem um afloramento de lençol freático, como é que chama? Ravinas, né? Encontro de duas montanhas lá embaixo, no meio em comum com outra salinidade, em açudes mal drenados, plantios mal drenados, é muito comum. Eu vejo muitos por aqui. Sim, mas o que fazer, né? E em especial, né? Como é que eu posso trabalhar muda para que ela sobreviva a esses ambientes? Bem, eu vou mostrar rapidamente o que é salinidade, né? De fato, é uma das principais mazelas, assim, essa coisa assim, uma das principais causas de dano financeiro no campo. E, obviamente, é causada pelo o principal fator de causa de salinidade, existem outros, né, mas é o NaCl, porque é uma das substâncias mais quimicamente ativas e eletrovalencialmente também ativas da humanidade, né, do mundo. Então, ocorre esse acúmulo de sais, né, na camada superficial da risosfera ali, de 0 a 40, né, ou no substrato, e que a planta vai crescendo naquele local e vai comprometendo seu crescimento, né. Então, como falei, existem outros elementos, mas muitos desses elementos são adubos, né, por exemplo, o cloreto, o cálcio, o magnésio, o potássio, são elementos que o sódio também, né, em alguns casos, para gramíneas, né, para algumas ciperáceas, elas são consideradas, e para plantas de restinga também, perdão, elas são consideradas elementos essenciais, mas que, obviamente, o que varia, o limite entre escassez e a toxicidade é muito pequeno, né? Ou seja, entre a falta e tornar ele tóxico, é muito pequeno, o cara tem que saber manejar bem. Então, é por isso que vocês estudam, por isso que a gente estuda, por isso que eu continuo estudando, porque quanto mais técnico fica uma coisa, mais complexo, tem que ter mais gente, mais massa pensante para fazer a coisa acontecer. Então, o que acontece é que a formação do átomo, da molécula de cloreto de sódio, é feita, obviamente, pelo arranjo dos átomos de sódio e de cloreto, é super adensada e super ativa, né? Então, a gente costuma dizer que esse arranjo, né, dos opostos se atraem, eles só atraem tão forte que um cristal pequeno, né, ele já é considerado uma forma de cristal perfeito, né, que já dificulta a sua solubilidade, e são estupidamente agressivos, né? Então, pequenas concentrações já causam muitos danos, mas muitos danos mesmo. E, obviamente, eles têm uma tendência absurda em puxar água, em reter água. E esse é um problema para a gente, né? Tanto para irrigação, para técnicas de manejo, para silvicultura como um todo, para outras culturas, frute, olerico, né? Enfim, agricultura 1, 2, 3, não sei quanto vocês estão pagando agora, né? Mas todas elas sofrem essa salinidade. E eu percebo que as pessoas fogem do assunto salinidade, né? Às vezes não querem comentar, ou não está dentro da sua ementa. E eu fiz questão de falar aqui, porque normalmente é importante saber lidar com esse tipo de elemento, né? Então, o que fica aqui do sal, do NaCl, é que é preciso estudar, é preciso ler, é preciso buscar técnicas para melhoria de salinização, que é extremamente complexo e caro. Né? Se fazer de forma química ou física, né? Tem que fazer um risotron para fazer a lavagem do solo, né? Então, hoje em dia, em Petrolina fazem isso direto, né? Fazer lavagem de sal, porque eles usam muito irrigação e, às vezes, tem uma irrigação de forma errada, tem uma floração de sal. O ideal é abandonar a terra por 30 anos, então ninguém vai fazer isso. Então, a tendência é você trabalhar com espécies vegetais para fazer esse controle. Então, aqui como é que funciona, né? A imobilização da água pela molécula de sal, né? Então, normalmente, o cloreto se junta ao hidrogênio, e o sódio se junta ao oxigênio, é o padrão, né? Então, formam as partes, né? Que se atraem, se opostos, os opostos se atraem, e assim funciona. Bem, mas o que acontece com o vegetal, né? Quais são os fatores? Isso aqui, quais são os fatores, mas eu quero já adiantar aqui, isso aqui é uma outra parte dos estudos com salinidade. Então, via de regra, eu tenho que buscar vegetais que tolerem ou que façam um ajustamento osmótico. Isso é um dos principais fatores de vegetais para sobreviver. Lembra daquele ajustamento osmótico que eu falei? De baixo peso molecular, que acumula dentro do vacúolo,
e consegue manter o status, a pubescência celular por conta dessa baixa do potencial osmótico dentro do vacúolo, bem, essas são as principais saídas. Se você tem um vegetal que não tolera, ele vai secar, que o ambiente vai estar mais concentrado de sais do que o vegetal. Então, o punk do estresse salino é que eles são dois estresses em um. Eu tenho um estresse hídrico, que nós chamamos de seca fisiológica, que é em decorrência do potencial, que eu estou mostrando a vocês, e tem um estresse único, que é pior que o hídrico, que é a ação causticante, a ação que queima, a ação oxidativa do sal sobre as membranas. Então, uma coisa é você pegar a sua mão normal e colocar dentro da água, e deixar lá por 5 minutos. E pega sua mão, coloca outra mão, ou também deixa essa mão secar, no outro dia você pega essa mesma água, coloca sal dentro e coloca a sua mão. E você vai ver o que vai acontecer com a sua mão. Então, ela vai roubar a água da sua mão. Então, você vê, por exemplo, quando você está numa piscina, você jura que sua mão absorveu água, né? É o contrário. Você está perdendo água para o meio, sua mão está ficando flácida, você está perdendo água, não absorvendo água. Eu jurava que, não, peraí, mas fisicamente é impossível. Não. A água lá, ela é mais concentrada do que o seu corpo. Eu pensava que, não, mas meu corpo é mais concentrado, está absorvendo água. Não, você perde água. Então, por exemplo, o Mar Morto, por exemplo, é um dos fatores. Por que a gente flutua lá? Né? Porque está tão carregado de sal que você não consegue afundar, né? Então, a molécula de sal, ela é uma molécula que, se bem estudada, um exemplo tipo disso é o professor Vieira. Não sei se vocês conhecem o professor Vieira lá de Arapiraca. O nome dele mesmo? José Vieira da Silva. Não sei se foi outro cara. José Vieira da Silva. Ele é muito fera essa salinidade, muito fera. E ele estava falando justamente sobre uma das nossas... Eu já trabalhei um pouco, né, inclusive na minha tese, um dos capítulos foi com salinidade, trabalhei com outras coisas. E o mais difícil que a gente consegue entender é que a planta estimular ajustamento osmótico em plantas que não fazem ajustamento osmótico. E a salinidade é um desses princípios. Você pode fazer salinidades moderadas, com 25 millimol, para estimular, para que você consiga condicionar ela a um ambiente salino. Por exemplo, revegetar a restinga, né? A restinga, ela não só tem caju e mangaba, não, né? As pessoas acham que só tem cajueiro e mangaba na restinga. Existem espécies florestais de grande porte que sobreviviam nesses ambientes. Então, quando nós recebemos propostas para fazer projeto PRAD, né? Projeto de recuperação de áreas degradadas, o plano de recuperação de áreas degradadas desses ambientes, a gente sempre induz ou introduz espécies que apresentam ajustamento osmótico e que fazem e está compondo a fitossociologia do local. Um exemplo, Paripoeira, né? Uns anos atrás, uma aluna nossa, a Raquel Cola, ela fez um projeto junto com a prefeitura e reintroduziu umas espécies lá. E ela me procurou para a gente fazer esse estudo de ajustamento osmótico, quais são os pontos que apresentavam ajustamento osmótico para não haver essa mortalidade. E a gente preparou as mudas, salinizou elas com 0,25 micromol de sal, para que elas ficassem prontas para suportar. E do que eu tenho visto, a gente tem uma propriedade de salsi, minha esposa, uma propriedade de salsi, e a gente vê lá, mas quando está tudo vivo até hoje. A taxa de mortalidade foi baixíssima. Porque a gente justificou as mudas não só para hídrico, quanto para salino também. E isso quer dizer custo. Justificar hoje em dia uma muda, você compra uma muda sem justificação, é um valor, é igual enxerto. Aqui no Brasil já tem empresas que já vendem, Recife já tem, Aracaju, aqui ainda não tem não, mas a empresa está começando a se formar, que, inclusive de um ex-aluno nosso aqui, certo? Com mudas já justificadas. Então, uma muda, ela duplica, triplica o valor em função da quantidade de justificações que ela tem. Tá? E eu queria destacar aqui o professor Edgar Prisco, é uma lenda da salinidade, um cearense, é um cara que deixou um legado de salinidade, muitos profissionais, e vou mostrar um material dele lá no grupo do salinidade, sensacional, vou mostrar para vocês. Quem quiser começar a ler, ou ter curiosidade pelo tema, é muito, muito legal o material dele. Bem, vou repetir muita coisa não. Então, basicamente, tem que buscar mudas que tolerem, por ajustamento osmótico, a salinidade, tá? E aí, nesse processo, existe uma classificação, né, mundial quanto às espécies vegetais que toleram o sal. As pessoas juram que existem as glicófitas, que são plantas que metabolizam a glicose. Aí, então quer dizer que a halófita, ela metaboliza o sal?
Ela faz fotossíntese com sal? Não, velho, não viaja isso não. Ela é capaz de tolerar altas concentrações sem comprometer seu ciclo de vida. Tá? Então, por exemplo, planta de manga e planta de restinga são os principais focos, mas existem outras espécies, na caatinga, mata-tanto, que toleram. Tá? Então, existe uma classificação desses vegetais sensíveis, moderadamente sensíveis, moderadamente tolerantes e halófitos. Existe uma classificação, assim como tem para o hídrico, né? Estresse moderado, semi-moderado, severo, semi-severo, né? E assim vai. Intolerante, aqui também tem para salinidade, tá? Então eu vou ter que buscar classificações desses vegetais. E alguns trabalhos já classificam vegetais quanto a classificação, quanto a tolerância à salinidade. E que são os principais métodos, assim como existem aqueles métodos de tolerância à seca, aqui tem os métodos de tolerância a sais. 90% das espécies do mundo são glicófitas. Então, o que é que elas fazem? Elas têm um processo de compartimentalização aqui. Joga o sal para onde? Deposição de sal no vacúolo, no apoplástico, nos fosfólitos, dentro da célula, para que ela baixe o potencial osmótico e ela consiga reter água. Então, são plantas que fazem ajustamento osmótico. Então, as únicas plantas que toleram sal são aquelas que conseguem realizar ajustamento osmótico. Professor, então como é que eu sei isso? Você tem que ler, velho, quais são as espécies. Então, eu quero fazer um plantio em Cajueiro, por exemplo, tá? Ou ali naquela região de Viçosa, Mar Vermelho, enfim. Essas regiões aí, adentrando zona da mata e para as regiões mais frias do estado. Essa região aí você vai ter que buscar relatos, né, acadêmicos, científicos sobre essas espécies. Então, a espécie tal, como é a fisiologia dela? Comportamento fisiológico de tal espécie. Pô, aí você vai ver lá, como é que é a parte hídrica? Estresse hídrico muda tal. Você vai ver, o cara vai ter que afirmar se a planta se ajusta ou não osmoticamente. Que mecanismo ela usa? Então, para salinidade, só recomendo plantas que fazem ajustamento osmótico. Ponto. Porque, do contrário, você vai pegar uma glicófita que não faz, você vai gastar dinheiro. Infelizmente. E aí existem agora trabalhos que estão forçando moderadamente a planta a se ajustar osmoticamente, né, ao sal, que é você força a planta a fazer o processo de ajustamento osmótico, que até então era tido como uma coisa genética. O vegetal fazia ou não. Hoje em dia já percebe que não, você pode induzir. É igual andar de bicicleta, né? O vegetal não vai sair andando de bicicleta por aí, mas você pode ensinar, treinar ele a fazer outras coisas. E é isso que ele está tentando fazer. Né? Mas, via de regra, né, as halófitas têm uma porrada de processos. É muito bonito, por sinal, muito massa. Já vi alguns em loco, né? E é muito, muito bonito. Né? Os mais comuns, aí, elas fazem a translocação quando tem muito sal. Né? Quando tem muito sal na água, ou seja, o mangue está cheio, a planta não faz fotossíntese, velho. Se a fotossíntese vai subir muito sal, ela trava. Ela não sobe a água para as trocas gasosas. Ela faz a eliminação, tem uma superfície de filmagem, né, excreção por glândulas. Eu vou mostrar até um aqui. As plantas são muito suculentas, as folhas são, os caules e folhas são muito suculentos, muito aerênquima, para ver essa diluição, né, dentro. E o processo de compartimentalização que é decorrente de uma adaptação. Então, eu posso adaptar um vegetal a tolerar o sal. Tá? E, via de regra, ela pode se tornar tanto extremamente tolerante quanto moderadamente intolerante. Então, você pode pegar um vegetal que não é tolerante e transformá-lo em tolerante. Né? Eu vou dar um último exemplo aqui, que eu acho isso muito massa, que é um nectaria floral, que a planta ela excreta sal com uma glândula. Eu já vi isso em loco, né? Já vi uma folha, que não é um cristal perfeitinho assim, é salobro, não é salgado como sal, mas é salobro. Se você passar a língua ali, você vai ver que tem um sabor mais salobro ali. Né? Algumas espécies, né, como o Rhizophora mangli, né, está dentro das franconiáceas, elas têm essa habilidade de fazer esse nectário extrafloral, ou seja, um local que tem a saída de seiva que não é floral, não é reprodutivo, para atrair insetos, no caso especificamente uma glândula para fazer uma extrusão, uma saída de sais, né? Enfim, é muita coisa para falar de salinidade, eu não posso perder muito tempo nisso, mas de fato acontece, e é bonito de ver essa exclusão de íons, muito massa. Mas eu só vou deixar o último conceito aqui para vocês, tá? Para terminar. Ó. Tudo isso que eu estou falando aqui gira em torno dessa teoria minha aqui, tá? Minha não, eu só estou maximizando a teoria. Da memória celular. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele lance lá do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que não leva o mesmo golpe duas vezes e tal. Bem,
O vegetal também tem essa técnica. Caso, vamos supor, vou mostrar para vocês aqui, ó. Na primeira, imagina que tem um vegetal que está no ambiente natural. E ocorre um processo de desidratação que pode ser feito pela salinização, pela insolação, por um período de seco, um veranico, né? Um curto período de verão e tal. E depois que a planta, que ocorre a reidratação, começou a chover, ela vai crescer. Se ela sobreviver, ela vai voltar a ficar no seu estado normal. Se isso acontecer, se ela sobreviver novamente, numa segunda exposição, quando ela for desidratada, ela jamais ficará na mesma situação que ela estava anteriormente. Ela vai ficar um pouco mais tolerante, vai sofrer menos com os fatores ambientais. Essa teoria foi criada em 2014 e está crescendo muito, tem muitos trabalhos, inclusive estou fazendo um trabalho agora com uma aluna minha que está um tempão parado, que é da Letícia, porque ela está trabalhando no IMA, mas quem quer fazer é trabalhar com o tal da memória celular em sementes, ou seja, nós comercializarmos sementes de espécies vegetais que já toleram estresse hídrico, por exemplo. No processo lá de embebição, vocês estão vendo, fala com o João falar sobre isso também. Na fase 2 da germinação, eu interrompo, eu paro a água ali, eu não dou mais água, eu coloco aquela semente para secar, desidratar, porque ela vai precisar de mais água para a fase 3, que é do aparecimento da radícula. A gente não vai deixar ela chegar naquela fase 3, é por isso que a gente controla por peso. E essa semente que passou por esse tratamento aí, será que ela tolera estresse futuramente? Então, é por isso que eu falei aqui, ó, será que ela tolera futuramente? Isso é uma característica que é hereditável, vai passar por uma questão de herdabilidade para as próximas gerações. Então, a geração F1, né, que você vai ter um grão, uma espécie de feijão, um pulmão de feijão, é que eu trabalho com isso. Será que o grão que se eu fizer uma muda e já passou por esse processo de tratamento hídrico na semente, será que ela vai gerar herdabilidade para as próximas gerações? Não sei. Será que é viável economicamente? Viável economicamente e tecnicamente, obviamente, né? Será que é apenas para estresse hídrico? Será que tem outros estresses que eu posso fazer isso? Os custos são compatíveis? Então, isso é uma coisa que a gente está estudando. E eu vejo com muito potencial, cara. Eu vejo com muito potencial. Algumas empresas, né, do Brasil já começam a trabalhar nesse sentido, na venda de mudas rustificadas, isso aqui com mogno africano, com eucalipto, com algumas plantas nativas, mas vide regra mais cultivadas, com cana de açúcar, que já trabalha com planta de comércio direcionado, plantas rustificadas, com 2, 3, 4 fatores de rustificação, e também agora com sementes rustificadas. Tá? Com sementes rustificadas e está começando a ter mercado. Só que é um pouco mais caro. Mas aquele lance do barato sai caro e o caro sai barato, sabe como é? Às vezes você vende uma semente mais cara, mas que no final de contas dá lucro, né? Vale a pena. Beleza? Pessoal, é isso.